Senhor. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ser notificado. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a proposta que acaba com a obrigatoriedade do exame da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia no país. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, relator na CCJ, e o Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro. Deputado Adi Damus, a Ordem tem algum poder na avaliação dos cursos de direito? O deputado Ricardo Barros falou que há muitos cursos no país e a Ordem também reclama da qualidade desses cursos. Ela é ouvida na avaliação desses cursos? Ela não tem qualquer poder decisório. Ela é ouvida, ela emite pareceres e a praxe mostra ao longo dos anos que a opinião da Ordem, da OAB, pouco tem influenciado nas decisões do MEC. O lobby empresarial, né, da mercantilização do ensino, ele é mais poderoso do que a opinião da OAB. E é por isso que o exame de ordem é necessário. O dia que nós tivemos um cenário aqui no Brasil, né, como já houve no passado, esse boom de curso jurídico, ele começa em meados da década de 90 para cá. Nós tínhamos até 1995, 1994, 200 e poucos cursos de direito no Brasil todo. Hoje são 1.183, né? O dia que nós tivermos um cenário em que nós possamos atestar a boa qualidade desses cursos, a necessidade do exame de ordem vai cair por si só. Essa proliferação tem alguma relação, na opinião dos senhores, com a obrigatoriedade de concurso para ingresso no serviço público? Pode ter uma ligação, sobretudo as carreiras jurídicas, né? Elas demandam, elas atraem também por conta da grande oferta de concursos públicos para essas áreas. Todos têm que ter um mínimo de conhecimento jurídico para servidores do Poder Judiciário, né, oficiais de justiça, enfim. Tanto as carreiras médias quanto as carreiras como a magistratura, etc., exigem, né, conhecimento jurídico num maior nível, outros em nível intermediário. Então os cursos de direito acabam sendo um chamariz, né, para essas pretensões. Agora, nós precisamos entender também que montar uma faculdade de medicina é muito mais difícil. É muito mais caro. E muito mais caro, muito mais difícil. Então, não tem essa proliferação, até porque, né, são altos os investimentos. Faculdade de Direito, infelizmente, né, é aquilo que se costuma chamar de cuspe e giz, né? É um quadro negro, cadeiras e pronto, está montada uma faculdade de Direito. E, nesse sentido, o MEC, ao longo dos anos, tem falhado com a sociedade brasileira, com a cidadania brasileira. Obrigada, deputado Adi Damus. Deputado Ricardo Barros, acabar com a obrigatoriedade do exame da ordem e não ouvir, não seguir os pareceres da ordem em relação à qualidade dos cursos, não pode deixar a sociedade à mercê, então, de profissionais mal formados? Nós aprovamos aqui uma lei que cria o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAES. É lei federal. E tem também o ENAD, que é o Exame Nacional, né, de Avaliação do Estudante. Então, esses são os instrumentos legais para avaliar o curso e para avaliar o resultado desse curso, que é o aluno. É o ENAD, o IDEB, né, o ENEM. Né? Nós temos os instrumentos para avaliar o ensino, instrumentos públicos. Não há por que privatizar e terceirizar a avaliação dos cursos de direito. Essa é a minha opinião. Eu entendo que a OAB conseguiu, né? São lobbies aqui que funcionam eventualmente e ela conseguiu aprovar o seu exame de ordem, mas eu acho que a OAB faria melhor papel, permitindo que todos entrassem no mercado, contribuíssem com as suas taxas anuais para a OAB e, como ele disse, a OAB ficaria muito rica. Isso poderia criar um instrumento de auxílio ao Ministério da Educação para a avaliação dos cursos, né? Eu acho que esse é o modelo adequado, como todos os demais devem fazer. E aos conselhos federais e à OAB cabe fiscalizar o exercício da profissão, né? É assim que funciona. Em relação a essa proliferação desde a década de 90, qual é a opinião do senhor? O MEC recebe pedidos de curso de várias, né, modalidades e autoriza ou não, dependendo da capacidade técnica demonstrada pela solicitante. Então, não é assim. Quando um curso é aprovado,
ele cumpriu as exigências mínimas legais e de qualidade do corpo docente, de biblioteca, de infraestrutura, o MEC não autoriza um curso sem que exista essa estrutura, né? Eu acho que realmente quem diz que os advogados são mal formados é a OAB, não é a sociedade, não é o Ministério da Educação, não é o SINAES e não é o ENAD. Quem diz que os advogados são mal formados é a OAB. Eu considero isso reserva de mercado, não de qualidade, mas de quantidade de profissionais que exercem o direito. Então, é uma visão, né, eu estou colocando porque estou falando da Constituição Federal e das leis que suportam a avaliação dos alunos, né? Claro, a OAB conseguiu, lá no Estatuto do Advogado, colocar que é exigido o exame da ordem para exercer o direito. É esse pequeno artigo injusto para a sociedade brasileira que nós queremos suprimir. Obrigada, deputado Ricardo Barros. Deputado Adi Damoso, o deputado Ricardo Barros apontou 2 exames que seriam suficientes, na opinião dele, então, para garantir a qualidade do ensino jurídico no país. Qual a opinião do senhor sobre ele? Não garante. O exercício profissional da advocacia envolve uma complexidade que esses exames aí não têm condições de aferir, não é? E quantidade não é sinônimo de qualidade, não é? Quantidade sem critérios, quantidade de enxames de pessoas. Eu não estou dizendo que os advogados são mal formados, estou dizendo que os estudantes de direito não têm cursos adequados para a sua formação. Basta pegar os cursos tradicionais, os cursos que existiam antes desse boom da década de 90. Mais de 90% dos estudantes egressos desses cursos tradicionais das faculdades de direito são aprovados no exame de ordem. Eu repito, isso não se trata de um obstáculo intransponível. Se trata de má formação oferecida pelos cursos de direito que surgiram, sobretudo, de meados da década de 90 para cá, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em todo o território norte-americano, são 200 faculdades de direito. No Brasil são 1.183. Há cidades no Brasil, cidades de porte médio, que têm 5, 6 faculdades de direito. Isso aparentemente é um aspecto de democratização do ensino. Do acesso. É verdade, sem sombra de dúvida. Nós apoiamos isso. Agora, isto tem que estar acompanhado de qualidade, né? Eu duvido que um cidadão, sabendo que, vamos imaginar que o projeto de lei do deputado Ricardo Barros seja aprovado, vai haver, eu não tenho a menor dúvida, os cidadãos precisarem de advogado, vão procurar saber quem fez o exame de ordem e quem não fez. Eu duvido que alguma dessas pessoas que ingressaram diretamente na OAB seja procurada para tutelar direitos, né, que são tão caros à cidadania brasileira. As pessoas vão optar por aqueles que fizeram o exame de ordem. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Obrigada, deputado Adi Damoso. Isso pode acontecer? Que bom, né? Estamos convergentes, né? Eu acho que é bom esse debate porque estamos falando a mesma coisa. Se não haverá procura a esses profissionais, não há por que a OAB impedi-los de se registrar. Se a qualidade do ensino é ruim, cabe ao MEC resolver, não à OAB, está na Constituição, né? Então nós não estamos divergentes, apenas é que se procura preservar o exame da ordem, mas os objetivos para isso, né, pelos quais se busca preservar o exame da ordem, são discricionários do cliente, do cidadão, do consumidor, né? O exame da ordem devia estar lá no PROCON, né? E não antes, né? Depois, não antes do exercício da profissão. A OAB devia dar registro a todos os profissionais de bacharéis em Direito e fazer uma gestão junto ao MEC, comprovar ao MEC de que alguns cursos não têm qualidade. Agora, esse cenário que o deputado Adi Damoso imaginou, descreveu, do cidadão consumidor, né, que for procurar o aconselhamento jurídico, perguntar ou exigir, demandar do advogado se ele foi aprovado ou não no exame da ordem. Isso pode ser feito ou o advogado que não tiver sido aprovado pode alegar que está sendo discriminado? Bom, os dados são públicos no momento, né? Não vejo nenhuma dificuldade nesse processo. Acho que eu sinceramente não creio, né, que haverá prejuízo à sociedade pela autorização de pessoas que fizeram vestibular, cursaram 5 anos de curso, fizeram provas anualmente e foram diplomados de exercer a profissão.
Eu não realmente... Como ele disse, não, se o cara não passa na primeira, passa na segunda ou passa na terceira, né? Quem fiscaliza o rigor do exame da ordem? Quem é que verifica se a ordem está fazendo o exame mais ou menos rigoroso? Por que a ordem dá OAB para juízes e promotores que encerram a carreira? Por que não pede que eles façam o exame? Porque eles não passarão. Eles não passarão. Porque eles passaram a vida voltados para uma área do direito e não vão conseguir passar no exame da OAB. Então, se um ministro supremo não consegue passar no exame da OAB, como é que eles justificam isso para a sociedade? Aí eles resolvem dar. Então, por que é discricionário da OAB? Para você eu dou, para você eu não dou, para você... Não é possível, gente. Vamos ser democráticos nesse país. Como é que o senhor responde a essa colocação do deputado Ricardo Barros? Obviamente, nós estamos fazendo aqui um exercício de adivinhação. Se fizer, não passa. Isso é óbvio que o ministro do Supremo, o magistrado, um membro do Ministério Público, mostrou ao longo da sua vida conhecimentos jurídicos, né, e fazer com que se exija exame de ordem para eles é uma demasia, é uma humilhação. Então não se trata, nós queremos atestar capacidade jurídica mínima. É óbvio que o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, tem muito mais que o mínimo exigido para o exercício profissional da advocacia. A questão não é essa. O que nós queremos é uma advocacia de qualidade. Eu me lembro, Fabiano, quando no meu primeiro mandato na OAB, o exame não era unificado. Era a própria OAB quem organizava os exames. Além de acusação de fraude por todos os lados, aprovação de 80%, de 90%, era uma balbúrdia. E eu me lembro, eu recebia cartas de advogado, nós criamos lá uma funcionalidade, fale com o presidente. Os advogados mais antigos, aqueles que não submeteram ao exame, muitas vezes eu chamava o assessor para decifrar o que aquela pessoa estava querendo. Depois ficava, puxa, como é que essa pessoa, como é que esse profissional redige uma petição? Ele mal sabe estabelecer o raciocínio de começo, meio e fim para um pleito pessoal. Quanto mais defender interesses complexos de terceiros. E nós vimos que estamos no caminho certo. Quem realiza o exame é a Fundação Getúlio Vargas, né? Então não é a OAB. O exame hoje é unificado nacionalmente, acontece em diversas cidades brasileiras, ao mesmo tempo, com segurança da Polícia Federal. Então é um exame sério, é um exame que tenta, de fato, atestar uma aptidão mínima para o exercício profissional da advocacia, e é por isso que a advocacia é tão reverenciada pelo povo brasileiro como é hoje. Certo. Deputados, vamos continuar acompanhando esse assunto, então logo tenha resultado na comissão. E eu agradeço muitíssimo aos senhores, mas infelizmente o nosso tempo para esse debate hoje acaba de se encerrar. Muito obrigada. Obrigado. Eu conversei com os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e o Adi Damus, do PT do Rio de Janeiro. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800 619 619, ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá. Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.